Olá pessoal, tudo bem? Oi. Aqui sou eu, Leo Zurk. E eu, Ritinha Zurk. E este é o Entre Mundos. E hoje nós vamos trazer uma coisa que eu nem sabia que era um conceito que existe. Ai, que só de pensar me deixa chorando, ó, já tô chorando já. Chorando. Meus olhos cheios de lágrimas. Porque é algo que já aconteceu comigo. Já aconteceu com ele e ele nem sabia que existia um conceito. Não. Nós vamos falar sobre backrooms. Ai, que horror. E aí, Eu vou ler sobre o conceito de backrooms. Conte pra nós, Ritinha Azul, o que suas fontes te O dizem? conceito de backrooms surgiu como uma lenda urbana e se popularizou através de fóruns de internet e comunidades de creepypastas. É uma ideia de um lugar surreal, infinito e desconcertante que lembra os bastidores de um ambiente cotidiano. Exatamente. Descrição geral. O que são? Os backrooms são descritas como um espaço infinito, de corredores vazios, com um design semelhante ao de escritório ou prédios comerciais antigos com tapetes amarelados, paredes com iluminação fluorescente e uma sensação de monotonia. No entanto, esse lugar é completamente vazio e isolado, exceto por eventuais presenças desconhecidas. Ele fica nervoso quando fala nesse assunto. Sim. A origem dos backrooms. Bom, o conceito ele ganhou força em 2019, após a publicação de uma imagem perturbadora em um fórum online em que mostrava o espaço estranho e vazio, evocando uma ideia de lugar perdido no tempo e espaço, onde alguém poderia cair se saísse da realidade. A imagem tinha a legenda: se você não prestar atenção e acabar fora da realidade nos lugares errados, você pode acabar nas backrooms. Como chegar lá? Eu não gosto disso. Como chegar lá? Na história das backrooms, você acessa esse lugar por acidente, ao no-clip, atravessar pela realidade, como se fosse um bug em um jogo de vídeo. Isso te transportaria para essas salas infinitas, onde não há saída e onde coisas estranhas podem acontecer. E são divididas em níveis, né? Exatamente. Aqui, pessoal, eu acho que a gente nem precisa abordar tão a fundo os níveis, porque assim, eu vou dar minha opinião pessoal e minha vivência sobre isso, tá? Eu já passei por eventos de backroom. E nem sabia. Nem sabia que tinha esse termo, porém, foi sempre em sonho. E sempre que eu tive esses eventos em sonho, foram sonhos muito reais, muito vívidos, conscientes, que eu tinha consciência de que era um sonho, eu não conseguia sair de lá. E, bom, não tinha visto nenhuma dessas entidades que falam que existem aí nos backrooms, mas já tive sonhos muito... E assim, é uma sensação muito estranha, sabe? E eu nunca gostei de ter esse tipo de sonho, porque realmente você sente que você está preso num lugar que você não consegue sair. Então, assim, já sonhei, por exemplo, com shopping, com parquinho de diversão de shopping, com piscinas, com hotel, com aeroporto, e acho que foram esses lugares. Né? Escritório eu nunca sonhei. Mas foram esses lugares, assim, que eu sonhei já, nessa questão de backrooms, e são sonhos muito estranhos, porque você sabe que você tá lá, sabe? Não é um sonho que você sonha. É um sonho que você sabe, que você sabe que tá lá. E aí, enfim, esse conceito se popularizou aí na internet, né, nas criptopastas, e uma coisa que eu pessoalmente acho, e eu gostaria de deixar claro aqui também, é que eu acho que, assim, que são coisas que são reais, podem acontecer na realidade. Acredito também que possa até existir, se a gente pensar cientificamente também, apesar de não fazer tanto sentido, se a gente seguir linhas de raciocínio dentro da ciência, é possível que isso aconteça, ainda mais porque hoje em dia a gente tem feito muitas pesquisas sobre a nossa realidade, né? Se ela é uma manipulação, se ela realmente é real, como que funciona, e, enfim, pensando dessa maneira, deixa ainda mais provável que eventos assim possam existir. Porém, uma coisa que eu acho também é que, assim, tem gente que não trata isso com seriedade, que é a maioria das pessoas, óbvio. Principalmente quem nunca passou por eventos assim, e aí gostam de criar mais lendas urbanas, né, e fomentar mais aquele negócio. E eu acredito que nessa que foi criando esses negócios de nível e de entidades e coisas absurdas que acontecem nas backrooms e etc e tal, que podem ser reais também. Mais uma vez, não tô querendo tirar a autonomia, né, sei lá, a verdade de ninguém. Mas eu acho que esse conceito de lenda urbana e de creepypasta, ele se torna complexo porque, por mais que ele possa ser um conceito real, eu acho que se populariza tanto que vai ter muita gente que vai
colocar elementos Uhum. muito fictícios e fantasiosos aí pra deixar cada vez mais aterrorizante a história. Sim, a gente até viu uma história que parecia que a menina tinha jogado no chat GPT e pedido assim, escreve uma história assim pra eu ler, Exato. pra eu escrever, porque Exatamente. parecia muito... Tava muito fantasioso. Tem coisas que são muito enredo de filme. Não queremos achar que não existe, não é isso. Talvez existe, mas tem muita coisa que parece muito fantasioso. Sim. Eu até comentei com ele quando a gente estava pesquisando sobre esses assuntos que é tipo falar que o ET é verde ou cinza, com cabeça meio triangular, um olho grande e preto. Todo mundo fica falando que um ET é assim. Quando você vira um ET para você vai enxergar um ET assim. Quando você vira alguma coisa assim, você vai, eu vi um ET. Como que ele era? Ele era cinza, assim, assado, com olho grande e cabeça meio triangular e um braço... Porque todo mundo faz essa descrição. Então, exatamente. E se a gente fizer um paralelo disso, por exemplo, com o caso do Varginha, que é um dos mais famosos, não só no Brasil como mundialmente, as meninas, elas eram muito evangélicas e elas acharam que tinham visto o demônio, e depois que levaram para outras autoridades e foi dito muita coisa no caso Varginha, que a gente pode trazer em outro vídeo, que foi visto que não era um demônio, poderia ser um extraterrestre, né? Então, assim, eu acho que junta muito isso também, sabe? Que as pessoas veem aquilo e querem acrescentar mais coisa do que pode ser. Florear mais, né, a história. Exatamente. E aí, assim, a gente, fazendo as nossas pesquisas, nós vimos que tem muita gente que já passou por essa situação, como eu, em sonhos, sem nem saber o que se tratava. E tem muita gente que afirma que viveu isso na vida real. E isso me dá medo. A pessoa estava acordada e viveu isso. Exato. Enquanto estava acordada, é complicado. Exatamente. Mas daí existem dicas para como você sair desse conceito de backroom, tá? Antes da gente chegar nas dicas, eu acho que é legal a gente falar de um tópico que é a psicologia por trás dos backrooms, tá? Que a psicologia, ela faz uma análise aí e ela diz que o conceito de backrooms toca em medos profundos como claustrofobia, solidão e desconforto com espaços que deveriam ser familiares, mas perturbadoramente vazios. E é a ideia de estar preso numa realidade alternativa sem escapatória. E é algo que realmente faz muito sentido para mim. E é aí que eu acredito que existam coisas que possam deixar esse conceito pior, que é as entidades e descrever elas cada vez de uma maneira pior ainda, e hoje em dia com a evolução da tecnologia e IA também, muita gente tem criado essas manipuladas imagens para criar isso, e aí eu acredito em outra coisa que acontece, que é aquele, você já sonhou com esse homem, que eu esqueci qual que é o nome dessa creepypasta, dessa lenda urbana, mas eu acho que fica tão incutido isso na nossa mente que quando a gente sonhar ou tiver uma experiência similar, como a minha mãe disse, a gente vai ver aquilo. Vai ter aquela imagem, porque você tem aquela imagem na cabeça. Exatamente. Aí você, na hora de sonhar ou de encontrar na rua, você vai ter aquela imagem. Exatamente. E aí, é real ou não é real? Exato. E aí as backrooms, elas se tornam uma metáfora para o sentimento de estar em um lugar que parece fora do comum, mas que não deveria ser assim. Então personifica o que é familiar, mas de uma forma desconfortável e estranha, amplificando o medo do desconhecido. E agora falando sobre, caso eu vá parar em uma backroom, como é que eu faço para sair? Eu vi isso, a gente não tem aqui. Mas eu vi isso já, até pesquisei sobre isso, e eu vi que dizem para fazer o que eu sempre faço quando eu tenho sonhos com backrooms, que é você tomar consciência de si mesmo. Então, como é um sonho lúcido, quando eu tenho sonhos com backrooms, são sonhos lúcidos, eu sei que é um sonho, e uma coisa que eu sempre faço é, fecho meus olhos e falo, é um sonho. E aí eu tento acordar. E aí eu fico repetindo isso até eu acordar. É horrível essa sensação. E geralmente ela vem acompanhada de paralisia do sono. E aí eu consigo acordar, só que daí eu acordo e fico com o olho aberto, assim, paralisado, sem conseguir me mexer, sem conseguir acordar. Ou às vezes eu caio num sonho dentro de outro sonho que eu acordo, mas eu acordo dentro de outro sonho que eu tenho que acordar. Enfim, é uma sensação horrível. Mas dizem que para você sair de um backroom, seja na vida real ou nos sonhos, primeiro passo é se acalmar, tomar consciência de si mesmo e querer voltar para onde você estava. Sim. Mentalizar, voltar para onde você estava. E ficar nessa, assim, até você conseguir sair. É isso aí. É isso, pessoal. Acho que não tem mais nada para falar sobre isso. É um assunto que mexe muito comigo. Mexe bastante com ele. Até para falar sobre o tema foi complicado.
Mas como a gente nesse nosso programa aqui do Entre Mundos, a gente quer falar sobre esses assuntos, então foi necessário falar sobre Backrooms. Teremos outros temas que vamos explicar nas próximas semanas, mas assim, se você teve alguma experiência de Backrooms, se você nem sabia que existia esse conceito, porque até pouco tempo atrás você nem imaginava que existia um conceito para esses sonhos estranhos, esses pesadelos que você tinha. Então, provavelmente algumas pessoas também não saibam. E se você teve alguma experiência assim, conta pra gente aqui nos comentários, ou manda por e-mail, que a gente vai deixar o nosso e-mail para contatos também, e aí você manda a sua história pra gente contar aqui, né? O que você acha? Uma boa. Não é? Exatamente. Na semana que vem nós voltaremos com alguns outros tópicos. Sim. E podemos trazer o caso Varginha também, que é um caso muito especial de ufologia. E a gente mora atualmente em São José dos Campos também, que também é um point dos OVNIs. Por incrível que pareça... Aqui é ponto de encontro. Por incrível que pareça, eu vi uma pesquisa que saiu algum tempo atrás falando que São José dos Campos era o lugar que tinha mais avistamento de OVNIs no mundo. Olha como nós é importante. Mais do que São Tomé das Letras. Não é? E também o caso mais famoso mundialmente de ufologia, com mais relatos de militares, de vídeos, radar. De visão, né, das pessoas verem, né? Também aconteceu aqui e a gente pode trazer para vocês. A gente vai fazer esse levantamento todo e vai trazer para vocês aqui. Exatamente. Para vocês no Entre Mundos. Muito obrigado e até mais.